Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma live nessa manhã, do Manhã com o Evangelho. Hoje, dia 27 de outubro de 2025. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus. Bom é saber que o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos vivendo a 30ª semana do tempo comum. Como é que você está? Como é que foi o seu final de semana? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Seja muito bem-vindo, irmã Wanda. Um forte abraço para o irmão Luiz. O irmão Luiz faz aniversário essa semana, oramos por ele, lembramos muito dele com carinho. Mande um forte abraço para ele em nome de Jesus. Daniela, minha esposa, já está aqui também, Deus abençoe. A todos os irmãos que estão chegando, a todos os irmãos que vão assistir essa live ao decorrer do dia, seja a bênção do Senhor sobre a sua vida, seja a bênção do Senhor sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Vamos ler o Evangelho de hoje, Lucas 13, do 10 ao 17. Vai dizer assim: naquele tempo, Jesus estava ensinando em uma sinagoga, em dia de sábado. Eis que estava ali uma mulher possuída há 18 anos por um espírito que a mantinha doente. Estava encurvada e não conseguia de modo nenhum endireitar-se. Jesus a viu, a chamou e disse: mulher, você está livre da sua doença. Impôs a mão sobre ela e no mesmo tempo ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus tinha feito uma cura no sábado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Irmã Vanilda Ramos, Deus abençoe, minha irmã, sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amados, irmãos e irmãs, esse evangelho nos provoca algumas reflexões. Este evangelho hoje nos ensina, nos leva a pensar em algumas realidades que nós temos vivido nesses últimos dias, não apenas nesses últimos dias, mas que no tempo de Jesus já se vivia. O texto começa dizendo que Jesus estava ensinando em uma sinagoga. Uma sinagoga, como os irmãos e as irmãs sabem, é um lugar de concentração dos judeus para estudar a Torá. O templo ele ficava em Jerusalém. Muitas pessoas estavam longe do templo. Muitas pessoas só tinham oportunidade de ir até o templo uma vez no ano. Então as sinagogas era como se fossem pequenas congregações, pequenas ordens, uma célula, para que as pessoas pudessem se reunir ali no sábado e estudar a Torá. Então, só havia um templo e muitas sinagogas. Em toda a região, em toda a cidade, havia uma sinagoga para que o povo ao sábado pudesse estar reunido no nome do Senhor. Jesus aqui, como um bom judeu que ele era, um judeu fiel, a um sábado, se ele não estava em Jerusalém, ele estava longe de Jerusalém, ele procurou uma sinagoga. Porque se existe alguém que é um modelo de obediência, se existe alguém que é um modelo, amados, de servo, de pessoa que se submeteu, é o Senhor Jesus. Ele é o nosso maior modelo de obediência, o nosso maior modelo de servo e de submissão. Porque a partir do momento que ele entra no ventre de uma mulher
E ele um Deus todo-poderoso se sujeita a se tornar um ser humano, passando todos os processos de gestação, de fase de bebê, fase de criança, fase de adolescente, fase de jovem, adulto jovem. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de submissão. E aí nós olhamos para esse texto, nós vamos ver Jesus aonde? Na sinagoga. Nós vamos ver Jesus aonde ele deveria estar. Jesus deveria estar na sinagoga. Então, por quê? Porque era um sábado. Então, Jesus está lá. Ele está ensinando. Porque se tem uma característica que eu amo particularmente em Jesus ele não era apenas um mestre pregador. Ele era um mestre pedagogo. Uma pessoa que gostava de ensinar. O pregador, ele apenas prega. Ele tem uma eloquência boa para falar. Mas o pedagogo, ele ensina. Ele mostra. Ele mostra para a gente como é que deve se fazer. Ele tem a dinâmica de ensino. Jesus, ele era um pedagogo, porque Jesus tinha dinâmica de ensinar. O texto é muito claro. Naquele tempo, Jesus estava ensinando na sinagoga. O dia era um sábado, um shabat, o dia sagrado dos judeus. Nós, como cristãos, protestantes, católicos, nosso dia sagrado é o domingo, o primeiro dia da semana. O dia da semana em que a igreja se reúne para glorificar a Deus. Mas o dia sagrado aqui dos judeus era um sábado. E, amados, enquanto ele estava ali ensinando, ele estava cumprindo a lei, estava submisso à lei, estava submisso ao Pai e estava ensinando. Nós precisamos aprender de Jesus. Jesus é o nosso maior mestre. Jesus é a pessoa que nos ensina não apenas com as palavras dele. Jesus nos ensina com as suas atitudes. Nos passos de Jesus. Nós precisamos ser homens e mulheres que andam aos passos de Jesus. Quando eu estou aos passos de Jesus, a proporção, a probabilidade de eu errar é menor. Porque nos passos de Jesus eu vou fazer como Jesus fazia. Nós precisamos pedir ao Senhor a graça, amados, de andarmos aos passos de Jesus. Nós precisamos pedir a graça de vivermos como Jesus quer que vivamos. Porque Jesus Jesus é um exemplo de servo, um exemplo de filho, um exemplo de pedagogo, uma pessoa que ensina. E ele é um exemplo como Deus, porque ele é Deus encarnado. Amado, Jesus estava ensinando, Jesus estava mostrando ali a Torá. Jesus não veio para desobedecer a lei, Jesus veio para aperfeiçoá-la. E enquanto isso estava acontecendo, havia uma mulher ali naquela sinagoga, que há 18 anos ela era oprimida por um demônio, por um espírito de doença. Ela andava, amados, totalmente encurvada. Ela andava totalmente, amado, prostrada. E não era uma doença normal. Não era um desvio de coluna muito sério. Era um espírito maligno que atuava na vida daquela mulher há 18 anos. Olha que coisa muito séria, irmãos. Aquela mulher todo sábado estava na sinagoga. Mas ela entrava
e ela saía do mesmo jeito. Por isso, aqui fica um aprendizado escancarado para mim e para a tua vida. Você pode ir à igreja todo domingo. Você pode ir na igreja toda quarta-feira. Mas se Jesus não entrar e tocar na sua vida, se Jesus não entrar e não tocar na minha vida, nós saímos da mesma maneira que nós entramos. Nós não podemos nos garantir que nós estamos bem, nós estamos libertos, porque vamos à igreja. E a igreja não é sinal de libertação. O que é o sinal de libertação é quando eu vou à igreja e Jesus toca na minha vida. Então, na próxima vez que você entrar pelas portas da sua igreja, da sua comunidade de fé, lembre-se desse evangelho. Fala: Jesus, não deixa eu entrar aqui apenas por entrar. Toca na minha vida. Porque há 18 anos aquela mulher entrava e saía da reunião da sinagoga com aquele espírito imundo nas suas costas. Mas Jesus dá um basta naquele dia. Jesus não veio para descumprir a lei, mas Jesus veio para aperfeiçoá-la, como eu já falei. Porém, amados, é muito claro, como as águas cristalinas, chega um momento que Jesus quer dar um ponto final. O que é que hoje você precisa falar para Jesus? Jesus, dá um ponto final nisso. Dá um ponto final nisso. Eu estou há 18 anos, eu estou há 20 anos, eu estou há 30 anos, eu estou há 1 ano, eu estou há 6 meses vivendo essa situação, vivendo essa enfermidade, vivendo essa luta. O que você precisa que hoje Jesus dê um ponto final? Fala com Ele. Enquanto você está assistindo essa live, fale com Jesus. O que é que você precisa dar um ponto final? Sabe por quê, irmãos? Aquela mulher iria sair mais uma vez da presença de Jesus com aquele espírito imundo a perturbando. Mas Jesus a viu. Olha que bênção. Jesus a viu. Sabe o que às vezes está faltando? Porque a palavra primeiro vale para mim, depois para vocês. Está faltando nós chamarmos a atenção de Jesus. Lembra daquele louvor antigo que a gente canta muito nas comunidades? Eu farei o que for preciso para te ver ou para me ver. Não importa o que eu preciso. Eu não posso ficar sem te conhecer. E não importa a multidão. Amados, nós precisamos chamar a atenção de Jesus hoje. Como é que a gente chama a atenção de alguém? Sinalizando, verdade? Então, tome uma atitude diferente hoje. Faça algo que você nunca fez para chamar a atenção de Jesus hoje. Se você já visualizou o ponto final que você precisa que Jesus dê, agora Jesus precisa te ver. E quando Jesus nos vê, amados, aí é totalmente diferente. Porque quando Jesus viu aquela mulher, chamou ela e disse: mulher, você está livre da sua doença. Pôs a mão sobre ela e no mesmo instante ela endireitou e começou a glorificar a Deus. Sabe, irmãos, no mesmo instante aquela mulher se endireitou. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã, nós precisamos pontuar para Jesus o que precisa ser um ponto final
precisamos chamar a atenção de Jesus, né? Para que Ele olhe para nós, e precisamos nos endireitar debaixo de uma palavra de Jesus. Eu profetizo para você essa semana que algumas coisas vão se endireitar na sua vida. Você recebe essa palavra? Coloca aí, eu recebo. Algumas coisas vão se endireitar, porque Jesus te viu. Eita glória! Quando Jesus viu aquela mulher, tocou nela, ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. O segredo está em glorificar a Deus, irmãos, dessa manhã. Não importa o que você passou, está passando, a ordem de Jesus nessa manhã é glorifica. Glorifica. Não importa as situações desta vida, glorifique a Deus. Agradeça. Agradeça porque você acordou. Agradeça ao Senhor nessa manhã, glorifique a Ele, porque você está iniciando mais uma semana. Agradeça ao Senhor pela sua família. Glorifique a Deus pelo seu trabalho. Glorifique a Deus nessa manhã por tudo que Ele tem te dado. O segredo da vitória, da consolidação da sua vitória é você glorificar a Deus. Tem pessoas que recebem, mas elas não glorificam a Deus. Tem um trabalho bom, mas não glorifica a Deus. Tem uma casa boa, mas não glorifica a Deus. Sempre precisamos agradecer e glorificar a Deus. Precisamos nessa manhã levantar, começar esse dia, essa semana com gratidão, porque Jesus, Ele já me viu. É sobre isso, Gabriel. Um forte abraço, meu amigo. Seja bem-vindo em nome de Jesus à nossa live. E aí, amados, nós encerramos essa live, né, essa palavra, com o finalzinho quando vai dizer: mas o chefe da sinagoga ficou indignado com Jesus, porque tinha feito uma cura no sábado. Aprende uma coisa: sempre vai ter pessoas que não vão ficar felizes com a tua vitória. Sempre vai ter pessoas que elas até conseguem, elas até querem dividir um Uber com você, um lanche com você, mas quando elas veem você prosperar, elas não suportam. Elas não suportam ver você prosperando, você conquistando. Elas não suportam ver você sendo abençoado. Aquele homem até gostava daquela mulher encurvada, todo sábado na sinagoga há 18 anos. Talvez ele até ajudava ela a entrar e ela sair. Mas quando aquele homem viu aquela mulher curada, porque era um dia de sábado, um dia sagrado, aquele homem ficou indignado com Jesus. Sabe, tem gente que não vai entender como é que Deus vai fazer na sua vida, ou como Deus já está fazendo na sua vida. Eles vão ficar indignados, porque eles não entendem que Deus não precisa de dia e Deus não precisa de hora para fazer o milagre. Mas você não liga para isso. O que o Senhor Jesus nos ensina nessa manhã é: glorifica, agradece. Quem quiser murmurar, que murmure. Eu vou agradecer. Quem quiser reclamar, que reclame. Não gostou da minha prosperidade? Reclama com Deus. Não gostou da minha cura? Reclama com Deus. Eu vou agradecer. Eu vou exaltar a Jesus. Por quê? Porque ele, num pleno sábado, ele olhou para aquela mulher e curou. E não importa, de repente de Deus acontece a qualquer momento. Talvez você está esperando uma grande vitória de Jesus.
Eu vou falar para você, essa grande vitória pode acontecer aqui e agora nessa live. Pode ser daqui a pouco, daqui a 10 minutos, no meio do dia, no final do dia, pode ser amanhã. Jesus não tem hora e nem lugar para curar. Então só tome posse. Somente agradeça. Creia que o milagre chegou. Que nós possamos nessa manhã entender isso, vivenciar isso. Jesus é aquele que contempla o nosso deitar e o nosso levantar. Agradecemos ao Senhor por isso. Cremos que a nossa vida está na mão dele e tudo vai dar certo. Palavra do Senhor, irmãos e irmãs. Graças a Deus. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? Quero abençoar o seu dia, abençoar a sua semana, abençoar toda a sua casa no nome do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer as orações. Nós estamos orando pela Dayana Lima, Depois, Patrícia, nos dá notícia da Dayana. E nós também estávamos orando pela Aline Rodrigues. Mas prove a Deus, no final de semana recolhi a Aline, Peço orações pela sua família, porque foi uma perca muito grande, uma perca para a terra, mas um ganho para o céu. Então nós vamos agradecer a Deus pela vida da Aline, por todo o tempo que a Aline esteve conosco, servindo a Deus ali na Igreja Metodista no São Bernardo. Mas nós vamos interceder pela sua família no dia de hoje. Vamos continuar orando pela Dayana Lima, vamos continuar orando pelos seus pedidos, pelos meus pedidos, até que o Senhor venha. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia, nessa manhã, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, porque a tua graça, Senhor, ela é melhor do que a vida. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, confrontadora, despertadora. Nós queremos, Senhor Deus amado, viver uma vida livre de toda a amarra do inferno. Nós não queremos andar encurvados, prostrados, chateados, mas nós queremos andar, Senhor, do jeito que o Senhor quer que andemos. Pedimos ao Senhor, Deus amado, a tua bênção no dia de hoje. Pedimos ao Senhor a tua graça. Pedimos ao Senhor nessa manhã que sempre esteja conosco e que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos livre, Senhor, de andarmos amarrados pelo inimigo das nossas almas. Mas nós queremos ser homens e mulheres que andam, Senhor, valentes na batalha. No nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pela Aline, Deus amado, por todo o tempo que ela esteve conosco aqui nesta terra. Agora, Senhor, nós também queremos orar pela sua família, porque nesse tempo só o Senhor pode consolar, só o Senhor pode ajudar, e nós pedimos a tua ajuda no dia de hoje. Oramos, Senhor, nessa manhã, Deus, pela Dayana, oramos por todos os que estão enfermos, oramos, Senhor, pela igreja da face da terra. Pedimos ao Senhor, Deus amado, que essa palavra se cumpra em nossas vidas e que possamos ser homens e mulheres, Senhor, que verdadeiramente andam, não mais, Senhor, curvados, mas andam, Senhor, Deus amado, erguidos, porque o Senhor nos ergueu. Abençoe o nosso dia com paz, a nossa entrada e a nossa saída seja debaixo da potente mão do Senhor. Tudo isso nós pedimos, Senhor, e nós já te agradecemos, em nome de Jesus, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Glória a Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Deus abençoe a sua semana.
Deus abençoe a sua casa. Lembrando do nosso culto no dia 6, amém? Dia 6 de dezembro, nós teremos o nosso culto às 16 horas, de agradecimento a Deus pela leitura bíblica do ano e também pelo mais um ano do manhã com o Evangelho. Então, marque aí na sua agenda, você que é de perto, você que é mediano, você que for de longe, se o Senhor nos der a graça, a gente vai transmitir o culto para você participar junto conosco, amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Lembre-se, Jesus não tem dia nem tem hora para curar. Pode ser hoje e pode ser agora. Beijo! Até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz. Tchau, tchau, povo!